mais escravo do medo. Liga a câmera aí, homem de Deus. Tá... Aê, aleluia. Tá amarrado, varão. É Ô, assim mesmo. glória. Aí, agora tá te aparecendo bacana, hein? Não, Aê. nós estamos se ajeitando, né? Deixa eu acabar de me ajeitar Amém. aqui. Amém. Como é que tá as coisas? Rapaz, tá tudo bem, graças a Deus. Eu já estava ansioso por essa data, por esse dia. E sem Ah, demora, né, Marcelo? É um tema importante, né, cara? Até que a gente estava conversando ontem, né, homem de Deus, é que através das crises, né, é que vem as grandes oportunidades. Então, por isso que eu coloquei esse tema. A gente conversou ontem, por isso que eu coloquei esse tema. As grandes oportunidades vêm através da crise, né? Vamos dar um exemplo que a gente conversou ontem de Davi. Davi, ele não era conhecido e através de uma crise, de um problema de Golias, Davi foi lá e matou o gigante. E ali ele ficou conhecido. Não é mesmo? O que, que você tem para me dizer? Fala um pouquinho também comigo, meu amigo. é. Amado, primeiramente, uma boa noite. Ô, oh, Quero Glória, dizer, boa noite, meu amigo. Isso quero, é a primeira de muitas. quero dizer que é uma grande felicidade estar aqui hoje, participando aí, através do seu canal, através daquilo que Deus colocou no seu coração, e a gente Amém. está fazendo o propósito de tudo isso. Não é para se promover, é para poder a gente conseguir chegar, né, o objetivo de pessoas ser curado em meio a essas grandes crises. Nós estamos vendo, meu querido, que hoje, na geração nossa, o maior problema do ser humano, o maior problema do homem hoje é aprender e saber lidar com os problemas e a crise, Varo. Então, essa é a maior dificuldade hoje da nossa geração. Então, nós temos que aprender e entender que a crise, ela faz parte do propósito de Deus. É através da Amém. crise. É Amém. através da. É E forte. uma coisa interessante, Marcelo, que me veio à memória, é que Ah, ontem a gente falou, e eu lembrei, cara, o que, que acontece? Isaac, quando estava saindo da terra, a palavra de Deus diz que houve uma grande crise mundial, né? E ali o povo estava indo embora. E a palavra diz que Isaac estava metendo o pé, estava indo embora, né? Aí ele escutou uma ah, voz, Marcelo. Ele sentiu algo falando com ele: ó, não vai embora, não. Que onde você plantar uma semente, ali vai nascer 100. Aí ficou imaginando. Ele parou e teve uma atitude. O que, que acontece com a gente? Primeiro, veio a voz de Deus falando. Ela fala. A gente sente ela no nosso coração, na nossa mente, né? Mas não claro. adianta somente Deus falar. O Deus ele fala e o Espírito Santo dá direção, mas a atitude depende de nós. Então ele teve a direção do Espírito Santo e aquela época não era igual hoje. Aquela época o Espírito Santo tomava a pessoa e saía. Hoje, por causa da morte de Cristo, o Espírito Santo fica. Então, o que aconteceu? Ele teve a direção do Espírito Santo e teve a atitude de furar o poço. Porque ele teve uma fé lógica, uma fé inteligente. Ele falou: se Deus falou que eu vou plantar uma e nascer 100, eu preciso de água. Eu não tenho água. Quem mexe com plantação e não rega? Então ele desentulhou poços e o inimigo ainda tampou de novo o poço, entulhou outra vez. Para ele ter vitória, ele teve que continuar no alvo. Né, Marcelo? O que, que você pode Verdade. trazer no dia de hoje? O que, que você tem para falar, não só desse exemplo, mas de qualquer outro? Bom, Vaz, eu sempre trago comigo, e hoje, quando o senhor me convidou ontem para poder a gente estar fazendo esse propósito, essa live, eu creio que o objetivo dessa live, na verdade, é que pessoas venham a ser alcançadas, porque nós estamos vendo hoje nessa geração
que tem pessoas que já está com a vida dela praticamente desanimada. Pessoas na geração de hoje que, na verdade, já chutou o balde de tudo, Vara. E nós, quando Deus levanta pessoas como eu, o senhor, e muitos outros pastores que existem aí na nossa cidade, em outras cidades, quando Deus ele confiou algo sobre a nossa vida, é para que a gente viesse a fazer algo sobrenatural pelas pessoas. E amém. É muito difícil de a gente passar pela situação que nós estamos vendo diante dessa população, desse ser humano, e não poder fazer nada. Porque, na verdade, o maior erro nosso, quando eu falo do ser humano, eu estou impondo a gente, o maior erro nosso é ver o nosso irmão necessitando de algo, querido, e a gente não fazia nada para ele. Tem pessoas na nossa geração que praticamente está na caverna, Vara, cheio de talentos, pessoas que estão escondendo porque, às vezes, a decepção da vida, às vezes, pessoas que por algum motivo da sua vida já se sente decepcionado com o que o mundo colocou diante dela. Então eu quero trazer nesta noite uma mensagem simples que eu carrego comigo, que todo chamado existe um propósito, querido. Jamais Deus vai chamar você sem que haja um propósito. Então tem pessoas que às vezes ela entende que ela tem um chamado, mas ela não entende que tem um propósito. E às vezes esse propósito, Varão, às vezes acontece de você, como mencionou, às vezes ter que cavar poços. Porque a maior dificuldade da nossa vida é saber suportar no tempo da angústia, saber suportar o deserto. Porque a gente vê que, por que Israel, quando Deus levanta um grande líder que eu queria mencionar aqui nesta noite, quero dizer vocês aí que já estão conosco ao vivo, que Deus possa abençoar a vida de cada um, pastora Selma, que está aí ao vivo conosco, que Deus possa colocar no coração de vocês aquilo que Ele quer que vocês façam. Então, que Deus possa abençoar vocês nessa noite, vocês que puder, que essa live chegue até outras pessoas, para que Deus, através do poder de Deus, venha alcançar essas vidas. Vocês compartilham lá, para não nos promover, mas que Deus venha fazer o sobrenatural nessa vida. Então, voltando lá... Aí, Marcelo, deixa eu concluir aqui, ó. Tem também a Lúcia, tem também aí a Ana, a Yara, Ana Paula, né? Deve ser a pastora, né, Ana Paula? Deve ser, Paula. Deve ser a pastora. Não está aparecendo para mim as pessoas. Eu mando a Selma, eu mando um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, amém? Que o Pai Celestial, o Pai das luzes, o Deus da nação, Ele venha te abençoar poderosamente. Fique até o final, que com certeza Deus vai abençoar a tua vida. O Obreiro Ariane também chegou aí, Deus abençoe, em nome do Senhor. Obreiro Ariane, rapaz, aí que benção. Abençoe, em nome de Jesus. Então, meu amigo, como nós estávamos dizendo, Deus ele tem um propósito sobre a vida de cada um. E quando Deus ele tem um propósito, ele começa a levantar naquele tempo Moisés. Para você ver aquilo que passou, Deus ele começa a tratar com aquele homem. Então existiu um propósito. Aquele homem, nós sabemos que o rei daquele tempo enviou que matasse todas as crianças abaixo de 2 anos para que cumprisse ali aquele tempo que havia, porque os hebreus estavam crescendo de uma tal maneira que estava se espalhando e isso que se tornava uma ameaça diante do governo daquele reinado. Então nós podemos ver que Deus já existia um propósito na vida dele. Então o propósito da vida dele, Deus tinha que preparar aquele homem. Como ele vai sendo preparado, Deus ele leva aquele homem até ali o governo, e aquele homem começa a ser preparado, Vara.
pelos egípcios. Olha só como é importante, como a vida daquele homem. Olha só. E Deus ele começa a enviar uma crise naquele tempo. Qual é a crise? Deus ele permite que aquele homem mata um egípcio. Olha só. Para começar a viver um propósito que queria de libertação do povo. Então, e muitas vezes, para você servir um propósito, tem que ter uma crise, um problema, às vezes até que a gente arruma. O problema nem é de Deus, né? A gente arruma um problema para ter uma crise e Deus fazer a vontade dele. Então, olha como é que Deus ele é perfeito. Então, para você, olha só, para Deus concluir, concluir o chamado daquele homem, Deus enviou uma crise. Qual é a crise? Aquele homem mata um egípcio, sendo hebreu. Então ali ele já estava diante de um grande problema, querido. Porque ele, além de ser hebreu, o governo já não gostava dele, por ele ser um hebreu e ser uma ameaça. Na verdade é isso. Na verdade, quando as pessoas acham que nós se tornam uma ameaça, na verdade eles tentam de qualquer forma, né, criar um problema para que venha te segurar. E aí aquele homem, ele faz aquilo. Você está me entendendo? Aquele homem, ele pega, ele mata um egípcio, querido. Olha só como é tremendo. E aí Deus ele começa a preparar aquele homem, porque pelo propósito que Deus tinha na vida dele. Então a verdade acontece na nossa vida, vá. E a gente não consegue entender, né, o propósito de Deus. Aí a gente fala assim, mas por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Porque você estava estacionado e Deus quer te tocar. E aí tem que ter essa... Você estaciona. Você não está no propósito. Aí ele faz acontecer algo que você não estava esperando para você sair da zona de conforto. É essa que é a visão. Entendeu? E aí aquele homem... Vou te dar um exemplo rápido. Um exemplo bacana. Vamos supor. Você tem um chamado grande. Você tem um chamado grande. E você precisa de oportunidades para poder crescer esse chamado. E muitas vezes esse chamado não acontece. Você fica vendo a vida. Por quê, Marcelo? A gente chama de pastor Marcelo, mas amém. Por quê, Marcelo? Eu lembro para isso não. Não, amém, mas é importante isso no tempo certo dele, amém? Então o que acontece? Você e eu e os demais que estão assistindo, nós temos que arrancar da gente a necessidade de aprovação. Muitas vezes nossa vida fica amarrada, o nosso chamado fica amarrado, o propósito de Deus fica amarrado na nossa vida, porque a gente fica dependendo de aprovação, necessidade de aprovação. Então tem coisa que não é necessidade de aprovação. Nós temos que ter necessidade de aprovação somente de quem? De Deus. Então tudo que você puder tirar do teu meio, as necessidades e aprovações, Deus vai te abençoar muito mais. Por quê? Porque às vezes você precisa tomar uma atitude. Essa atitude que você está falando no exemplo de Moisés, Deus precisou dele matar alguém para ele ter atitude. Então eu te pergunto, e para a gente nessa noite? E para quem está assistindo essas 4 pessoas? Qual a atitude que você está tomando? O que de ruim que aconteceu, que te chateou, te tirou da zona de conforto? Qual o problema que está acontecendo na tua vida que você tem que entender que foi uma permissão de Deus para você vencer? Não é mesmo, o pastor Marcelo? Não é desse jeito? É uma grande verdade que o senhor disse, porque na verdade até tem pessoas que estão nos assistindo ou que vai assistir daqui a pouco, às vezes está passando por essa situação, irmão. Às vezes está passando por essa situação que nós estamos comentando hoje. Às vezes essa pessoa, ela se encontra estacionado do propósito de Deus, daquilo que Deus já mandou. E ela, tipo assim, já praticamente... Ela está esperando a necessidade de aprovação, cara. Sendo que Deus já aprovou. É essa que é a realidade. Isso, você que está assistindo aí, poxa, para de ter necessidade de aprovação. Para de esperar nos outros aquilo que Deus tem para você. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas se quiser e ouvir, você quer? Então ouve, poxa. Faz o que Deus está te mandando aí. Deus está enviando 2 homens de Deus para poder abrir teu olho. Entra na visão. Lembrando para você também, ó, eu tenho um canal no YouTube, o Wendel Lameira, hashtag Entra na Visão.
ok? E também tem um canal no Facebook, uma página no Facebook, que a gente ia postar por lá e não deu. Chama Programa Entra na Visão do YouTube do Wendel Lameiro, que vos fala, tá bom? Vai lá e me segue, Deus abençoe, vai lá e vê, eu tenho 160 vídeos no YouTube, e esse é o primeiro do canal na página no Facebook, tá bom? Forte abraço. Continua aí, Marcelo. Verdade, meu amigo. Então, para a gente concluir aquilo que eu estava falando, que tem muito mais bate-papo para a gente poder... Não, esse é o primeiro de muitos, né, amigo? Esse é o primeiro de muitos. Então, para a gente poder concluir essa primeira etapa do que a gente estava falando, nós podemos ver que em toda crise que acontece, tanto na nossa vida como na vida de alguém, em toda crise, ela existe um propósito, querido. Em toda crise. Porém, às vezes, a crise, a tribulação, às vezes ela tampa o seu olhar sobrenatural. Seu olhar daquilo que Deus quer diante de você. Então, nós podemos ver e analisar que muitas das vezes a crise ela acontece por permissão de Deus. É claro que tem coisas que nós buscamos com as próprias mãos. Às vezes tem coisas que não é para a gente fazer e às vezes a gente acaba fazendo e acaba trazendo a tribulação, a crise sobre a nossa vida. Nós sabemos disso, como foi assim na vida de Sansão também, que era um homem separado, e ali ele não poderia tocar em cadáver e comer coisas mortas, né? Mas ele resolveu da parte dele, ele quis viver aquilo que o coração dele determinava. Ele pagou um preço muito alto por obedecer à voz do coração dele. Então é muito importante a gente entender e compreender que todo chamado da nossa vida, ele existe um propósito. Então, para a gente finalizar essa primeira etapa que nós estávamos falando sobre Moisés, nós podemos ver que ali Deus ele gerou uma crise, Deus ele permitiu que ele matasse um egípcio, para quê? Para ele ir para o deserto. Passar de deserto e chegar até onde ele queria, Midian. E ali, você imagina um homem que estava acostumado ali naquela situação, a viver com mordomia, a viver com tudo nas mãos dele. De repente, esse homem vai viver no deserto, lá nas campinas em Midian, para se tornar um pastor de ovelha. Então, muitas vezes a gente começa a analisar e pensar assim, poxa, como que a minha vida está hoje? Poxa, eu tinha tudo, às vezes agora não tenho mais nada. Poxa, às vezes as coisas andavam de um jeito e de repente, do nada, as coisas se desabaram. Então, muitas vezes a gente pode pensar nessa situação, né? Então, nós podemos ver que Deus ele permitiu que surgisse uma crise. Deus permitiu que surgisse um problema para que, através desse problema, viesse alcançar o propósito de Deus na vida dele. Porque através de um problema que foi criado, que foi gerado, Deus ele continuou a cumprir o propósito na vida de Moisés. E ali aquele homem que tinha tudo nas mãos dele, que era um homem ali que tinha os seus serviçais, né, para comer, para beber. Era um homem que aprendeu muito ali, se tornou um grande arquiteto. Então ele sabia, ali ele foi treinado por Deus. Por quê? Porque Deus já tinha um propósito na vida dele. Então, aquele homem, Deus ele criou aquela crise, Deus criou aquele problema para aquele homem sair da zona do conforto dele e for para as campinas apacentar ovelha, varão. E hoje as pessoas, muitas vezes, ela olha para si, fala assim, poxa, eu olho para mim, eu não tenho capacidade de fazer aquilo que Deus mandou. Eu não tenho coragem de fazer aquilo que Deus mandou. E começa a se esconder na caverna. Porque muitas das vezes os problemas, a crise, começa a afetar a mente dele. Começa cada vez mais na mente dele aquilo diminuindo, se desfazendo dele. E aí chega um ponto da vida dele que ele já não consegue mais, o quê? Se levantar.
já não consegue mais enxergar o propósito de Deus na vida dele. Então é muito importante que nós compreendemos e entendemos que todo o propósito de Deus, através do chamado na vida de cada uma pessoa, existe um propósito de Deus, varão. Então, queria deixar aqui sobre essa palavra de Moisés, que não tem como a gente falar de uma liderança sem lembrar desse homem. Não tem como a gente falar de crise se a gente não falar dos problemas, das dificuldades que esse homem passou para ele se tornar um libertador do povo. Ele teve que se preparar nas Campinas, ele teve que ser separado, se preparar no palácio, para ele entender e saber ali, com um tempo, o propósito de Deus na vida daquele homem. E assim acontece na nossa vida também, não é mesmo? Assim acontece. Então nós temos que entender e compreender que Deus, ele habita no meio das crises. Que Deus, ele está no meio deste problema que aconteceu, às vezes através da sua vida, às vezes através de alguma permissão que foi gerada, mas Deus, ele está no meio dessas coisas, porque na verdade é nós que precisamos entender e saber do propósito de Deus nas nossas vidas, por muito menos, pessoal. Tem pessoas que abandonam Deus, por muito menos, tem pessoas que começam a não enxergar mais o propósito de Deus na vida deles. Então, é muito importante a gente entender que este homem, para ele chegar ao patamar que ele chegou, né, ele teve que passar pelo processo. Ele teve que passar ali por muitas crises. Essa foi mencionada, mas quantas dificuldades ele passou no deserto? Um homem que estava acostumado, né, a ter tudo nas mãos. Na riqueza, lá com a filha de Faraó, não é mesmo? Uma coisa que me chama a atenção, eu vou pegar um gancho no que você está falando aí rápido, é bom que você já vai pensando num negócio bacana aí para você falar. Quando, né, o inimigo estava vindo, até porque a gente tem inimigo a todo momento o inimigo tendo se levantar. Igual você que está nos assistindo aí, ó, tem 8 pessoas nos assistindo, eu glorifico a Deus, abençoo a tua vida, eu tenho certeza que ao término dessa live, você vai ter um sono tranquilo, a dúvida que você tinha para alguma coisa, Deus vai estar te abençoando, tá bom? Então, o que me leva a pensar dele, como você está falando de Moisés? Aí, o que aconteceu? Ele é tido como príncipe do Egito. Por quê? Porque ele é um hebreu, teve que ir embora com a mãe num cesto, jogado dentro do Nilo, que senão ele ia ser morto, que estava matando as crianças tudo na época. Ou seja, ele já nasceu na crise. Você prestou atenção nisso? Moisés já nasceu... Moisés, cara, já nasceu em meia crise. Entendeu? Então ele já vê a experiência dele na crise. Olha que interessante, que quase que passa despercebido. Então ali ele precisou ser criado pela filha de Faraó, sendo o rei do Egito, príncipe do Egito, quer dizer, né, rei príncipe. E quando veio acontecer tudo que você falou, que ele matou o egípcio, o que aconteceu no final? O povo estava vindo, olha, pega essa daí, pessoal, entra nessa visão, presta atenção, ó. Ele estava vindo, a Bíblia diz que de dia tinha um furacão e de noite uma coluna de fogo, certo? Isso é representado hoje pelo Espírito Santo, se você crê. E ali o povo estava vindo para matar o povo, estava vindo o povo de Faraó para matar o povo de Deus. E ali eles estavam em crise, o povo reclamava no ouvido dele, ficava falando um bando lá que Deus não fazia nada, que era melhor voltar e comer sopa de pepino e cebola do que está ali, que ele tinha prometido e nada ia acontecer. Assim é na nossa vida também. Então a gente não pode ficar murmurando, você tem que pegar a murmuração e levar como uma pergunta para Deus, senão você perde tua bênção. Então o que a gente pode tirar daí? Se Moisés, naquela crise, ele prestasse atenção nos murmúrios, igual às vezes pessoas murmuram de você, falam de você, te acusa, te aponta. O problema é da pessoa, meu amigo. O problema é da pessoa, minha irmã, meu senhor, meu jovem, minha jovem. Isso não importa. As pessoas vão te apontar o erro. Mas quem sabe a verdade, a solução, é o próprio Deus.
É Deus que te justifica, não é o homem. Eu tenho certeza que qualquer um que está nessa live hoje vai ser alimentado. Então, voltando. Se ele desse atenção ao povo, ele não tinha uma atitude, Marcelo. Quando Deus falou para ele assim, olha para frente, ele toca o cajado no mar. Se ele não coloca o cajado no mar, todo mundo ia morrer, Marcelo. Claro. Então ele teve o quê? Uma atitude. Em meia crise, ele teve uma atitude. E eu te pergunto para você que está me assistindo nessa noite, qual a atitude que o Espírito Santo te levou? Qual a atitude que o Espírito Santo está te direcionando? É essa daí mesmo que você está achando que não é. Por que você está falando isso, Wendel? É porque a nossa mente, ela quer ir ao contrário daquilo que Deus tem para você. Poxa, em nome de Jesus, toca esse cajado na água. Para que você vai ficar com esse cajado na mão? Poxa, para de tomar conta da vida dos outros. Toma conta da tua vida. Se você parar de tomar conta da vida dos outros e prestar atenção na tua vida, você vai andar. É isso que acontece com a gente, ô Marcelo. A gente fica tentando olhar para a vida do outro e esquece aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ah, estão me impedindo das coisas. Problema. Isso é crise para você andar. Faz com Deus, esquece os outros. Fica uma briga tremenda, Marcelo, só para me te entregar de novo a palavra. Briga em público de igreja, Marcelo. As pessoas ficam bicudas porque não está tendo oportunidade na igreja. Poxa, tem um monte de gente querendo assistir a sua pregação. Tem um monte de gente querendo assistir minha pregação, pastor Marcelo. Oh, Marcelo. E a gente fica dependendo de público de igreja. O senhor é da Celestial, da Igreja Celestial. Eu sou da Igreja Celestial. A gente precisa de ficar com necessidade de aprovação de alguém para poder ter pregação, ter direito a ser pastor futuramente. Não. A gente precisa de Deus, Marcelo. É Deus que vai dar direção para mim e para você, de quem está ouvindo. Para de ficar esperando as coisas nos outros. Faz você mesmo. Coloque esse cajado na água, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. E você vai ter o público que você quer. Vai para o Instagram, para o Facebook. Vai para qualquer lugar, mas faz a palavra acontecer. Faz a palavra viver dentro de você. Toque esse cajado na água, em nome de Jesus. Vamos tomar conta da nossa vida. Parar de olhar a vida dos outros. Deixa a pessoa fazer o que ela quer. Na hora que quebrar a cara, vai quebrar a cara e vai levantar de novo. Amém, pastor? Amém, Marcelo? Não é isso mesmo ou estou errado? Tá certíssimo, meu querido. A gente, em primeiro lugar, pastor Marcelo, a gente tem que olhar para a nossa vida. O tempo que a gente fica falando mal dos outros, pensando na vida dos outros, 24 horas, se a gente pensar na nossa vida, se você que está me olhando aí, ó, pensar na tua vida, você vai arrebentar. Pensa na tua vida, toca esse cajado na água, fura esse poço, você vai arrebentar. Mata esse gigante, você vai arrebentar. Mas aí quer prestar atenção na vida do outro. Fala comigo, Marcelo, o que você tem para nós aí? E o mais importante é isso mesmo. Sabe o que acontece? Você pode ver que todas as pessoas que ela se levanta quando a vida da outra pessoa, olha a vida dessa pessoa como é que tá. Tá estacionada, tá parada. A pessoa não conclui tudo aquilo que começou, começa, para, não tem uma definição. Então hoje, na verdade, o intuito dessa live é isso. Porque na verdade a gente que passa por meias crises, querido, quantas pessoas desistem, quantas pessoas abandonam, quantas pessoas, às vezes, ela não consegue nem chegar no seu objetivo final, e aí, por uma certa forma, ela tenta apagar. Um abraço, eu vou mandar um abraço para um primo meu, cara, lá de Niterói, que entrou. Um abraço, Ed. Deus te abençoe, rapaz. E não só você, mas todos que estão na live. Você vai sair daqui hoje cheio da unção de Deus. Amém? Vai lá, pastor, mas vai lá, Marcelo, fala com nós aí. Então, uma coisa importante também, que a gente deixamos aqui separado para a gente poder comentar, nós podemos ver que Gideão, varão, ele se escondeu no meio da caverna, em meio das crises, começou a amassar ali no largar, né? E até que chega o anjo do Senhor e fala com ele assim, vai nessa tua força, varão. Então, muitas vezes, a força você já tem.
Você só não tem a coragem de se levantar. Porque muitas das vezes você fica ali, né, prestando atenção, às vezes, na vida do outro e esquece de você fazer o melhor ali para Deus, cara. Porque, na verdade, a perfeição não está conosco. Nós não somos perfeitos, varão. Nós somos simplesmente homens e mulheres que Deus levantou nessa geração para poder estar fazendo a diferença na vida, na cidade que Deus te colocou, no seu bairro. Né? Então, isso é muito importante a gente entender que Gideão, que foi um grande governo no tempo dele, ele chegou um tempo em meio às crises que ele se escondeu na caverna, não tinha coragem, estava sem força. Então tem pessoas às vezes que estão assim, está sem coragem, está sem força, não consegue concluir os objetivos, aquilo que Deus colocou na vida dele, está sem força. Até que chega um anjo e fala com... Sai da caverna. Mandou e falou, sai da caverna, rapaz. Manda essa pessoa e sai da caverna. Sai da caverna. Para você ver como que as coisas funcionam. Então, aí até que Deus dá um projeto na vida dele. E ele ajunta uma quantidade de povo e Deus fala com ele, não, ainda tem muito, querido. Tem muito aí com você. Porque não é a quantidade que vai fazer a diferença. Sim, a qualidade. É essa que é a verdade. Não é a quantidade. A quantidade só faz movimento, varão. Entendeu? A quantidade, ela só faz movimento. Mas na hora que você precisa, na verdade, Jesus Cristo tinha quantos discípulos? 12. Mas quando precisava para ir para o monte, tinha 3. Mas ele só tinha um que ele conseguia deitar sobre os seus peitos, mesmo assim ainda adormecia ainda. Então nós podemos ver que a quantidade, ela só faz barulho, mas sim a minoria, às vezes, com qualidade, é que tem os objetivos de chegar em tudo ali que está destinado para a nossa vida, Vaz. É muito importante a gente entender que essa parte... daquilo que Deus chamou a gente para concluir, nós temos que entender que Deus ele sempre vai promover um problema, uma crise. Deus sempre vai permitir uma crise para que venha revelar aquilo que Deus quer na sua vida. É claro que vai ter pessoas, irmão, que vai te criticar. Vai ter pessoas que não vão gostar de você. É claro que vai ter pessoas que vão tentar apagar a sua luz, isso é natural. Aconteceu isso com Jesus Cristo, meu filho. Aconteceu com também José. José no Egito. José, a própria família dele quis acabar com ele por causa de inveja. É isso aí. José passou por uma crise emocional, sentimental e financeira. Uma crise financeira, uma crise na saúde. Uma crise geral, ele teve isso. E ele desanimou? Não blasfemou a Deus. Se você olhar na passagem dele, ele não blasfemou para Deus. E aquela família dele que derrubou ele, jogou ele dentro de um poço, ele deve ter quebrado tudinho, que o poço joga... Imagina se você jogar de um poço, seu Marcelo. Não é fácil. Não. Ele, não só internamente, tem pessoa que machuca a gente interno. Mas ele se machucou também no lado de fora, no externo. Então o que acontece? Ele não desanimou. Ele ficou o quê? Na direção. Mas ele não queria ficar na direção. Olha que coisa interessante. Se não tivesse vindo a crise por causa dos irmãos dele, ele até ia ser governador. Mas ele seria governador na terra dele, com os irmãos em cima dele. Os irmãos deveriam, se fosse na terra dele, atormentar ele. Mas precisou o quê? Os irmãos revoltar, dar um problema tremendo para ele não ser. Eles venceram momentaneamente. Então as pessoas acham que vão vencer momentaneamente na tua vida. Mas deixa ela só pensar isso. Isso, por um lado, é bom. Você sabia? Porque os irmãos dele achou que tinha vencido ele.
mas não tinha vencido. Era só trajetória, o processo para ele viver o quê? O propósito. Lá na frente, aquilo que os irmãos tinham roubado, os amigos, hoje em dia pode ser representado não só por parente, mas pelo amigo, pelo filho, pelo marido, por uma esposa, ser representada essa perseguição. Até mesmo um pastor, uma pastora, membros, obreiros, te perseguir. Entendeu? Mas o que que acontece? Ele não desistiu. Ele sempre estava ali. Aí o próprio Deus criou outras circunstâncias, outras crises com ele, prendeu, foi preso, precisou revelações, e através das revelações dele, Deus abençoou ele poderosamente, e aonde a família achou que tinha vencido dele, que tomou o direito dele ser o primeiro, por causa de inveja, ciúme que tinha, querendo derrubar ele, a própria família, lá na frente, ele, de vez dele ser governador de onde ele morava, de uma cidade, de um país, ele foi governador do mundo inteiro. Porque naquela época o Egito ele era representado, né, a capital de todo o mundo. Foi o único lugar que distribuiu comida através da sabedoria daquele homem. Mas foi bom. Ele perdeu a bênção na parentela. Mas ele ganhou a bênção numa terra estranha, maior ainda, guiada por Deus. E eu te pergunto, às vezes as pessoas tentam puxar o meu tapete, o seu tapete, o tapete de quem está assistindo a gente, nos perseguindo, mas quanto mais te perseguir, quanto mais me perseguir, mais a vitória de Deus vai chegar na nossa vida. Então você que está assistindo a gente aqui, ó, desanima não. Faz o que Deus está te mandando. Ah, ô Wendel, mas estão me perseguindo. Meus familiares só sabem falar mal de mim. Meus amigos só sabem falar mal de mim. Segue Jesus. Entra na visão de Jesus Cristo. Porque eu e o Marcelo não estamos aqui à toa, não. A gente é perseguido. Pessoas puxam o tapete da gente. Pessoas acham que a gente não é capaz. Pessoas acham que a gente não vai chegar lá. Mas a gente vai. Ou melhor dizendo, a gente já chegou. E a prova disso é essa estreia aqui hoje que você está assistindo. Então, se a crise veio, se você tem andado triste, chateado, desmotivado, não mira o homem, não. Não mira o homem que te atormenta, não. Que te pisa, só sabe ver o seu defeito. Jesus Cristo está vendo tua qualidade. Jesus Cristo está olhando dentro de você. Jesus Cristo está falando para você, levanta, anda, toca o cajado na água, limpa o poço, rega a plantação. Vai lá, sai da caverna, vai malhar o trigo, seja no lagar, faz da tua maneira, mas junto com Deus, porque você vai vencer. Tira os outros da cabeça. Tira as pessoas da tua cabeça. Não esquenta a cabeça com o que os outros falam. Não esquenta a cabeça com o que estão planejando. Porque em nome de Jesus Cristo, isso hoje cai por terra. As pessoas vão ver quem você é. Eu te pergunto, quem você é? Quem você diz que você é? E eu te digo, você é o melhor de Deus. Ainda que você esteja machucado, machucada, pessoas estejam te perseguindo, você, meu amigo, minha amiga, você é o melhor de Deus. Deus tem coisa grande para a tua vida. Para de tomar conta da vida dos outros. Toma conta da tua. O tempo que você fica tomando conta da vida dos outros, você está perdendo o seu tempo. Deus tem uma coisa linda para você. Ah, porque eu estou magoado, em nome de Jesus, receba a cura. Hoje vai receber a cura, vamos lá. De vez de você fazer qualquer outra coisa, escreve aí no comentário. O que tá acontecendo? Vai acontecer coisa na tua vida. E mesmo com esse vídeo vai estar colocado lá na minha página no Facebook. Entra na visão, Wendel Lameira, entra na visão, YouTube Wendel Lameira, lá na página do Facebook. Você vai lá e digita lá, tá bom? Esse vídeo também, ô Marcelo, vai estar lá no YouTube, no canal do Wendel Lameira, hashtag Jogo da Velha, né? Entra na visão. E mais uma vez, a gente vai estar postando futuramente na página do Facebook, preste atenção, no programa, você digita lá, ó, programa Facebook, entra na visão do YouTube Wendel Lameira. Vocês vão ver muito esse rostinho que está aqui hoje. Você vai ser liberto, em nome de Jesus Cristo. E você vai ver que existe um Deus na nossa vida. Existe um Deus em Anem Paraíba. Existe profeta nessa cidade. E homem nenhum vai poder segurar aquilo que Deus tem na minha vida e aquilo que Deus tem para a gente entregar para vocês.
Ninguém pode deter, é obra santa. Ninguém pode deter, meu amigo. Porque a unção de Deus, ela habita na gente. O óleo, ela habita na gente. Ok? Você tem um óleo da unção. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Começa a olhar para o teu umbigo. Para de olhar para o umbigo dos outros. Olha para o teu. Aí você vai vencer. De vez de criticar, empurrar, derrubar, elogia. Levanta. Levanta a pessoa que caiu. Que aí você vai vencer. A vitória está perto. Você só está fora da visão. Entra na visão. Entra na visão de Cristo. E você vai ser liberto. Continue, Marcelo. Fala comigo. Verdade, é forte, Márcio. É forte. É forte. É forte. Ai, Deus é forte. Rapaz, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Eu queria fazer um comentário daquilo que eu estava falando aqui. Poxa, não tem como a gente não falar da trajetória de José, né, rapaz? Poxa, o homem... Rapaz, não tem como a gente fazer uma live e falar sobre a crise se não falar de José. Não existe, não tem como. Não tem como. Ele, sem ser Cristo, ele é um dos patamares, né? Rapaz, aquele homem ele viveu a crise na própria casa, através de um sonho. Então, muitas vezes o sonho faz você faz você passar pela crise. Porque às vezes você conta... A tua família quer te derrubar, tua família quer te matar, mas Cristo hoje te levanta e tem promessa de vida para você. Desse jeito é forte, rapaz. Então aquele homem, rapaz, ele começa a viver a grande crise dele aonde? Na casa. Por quê? Porque existia um projeto de vida diante de Deus na vida dele, querido. E você sabe que 90% da nossa crise, ela está ligada à nossa casa. Por quê? Porque o diabo, o primeiro ataque dele é na sua casa, varão. Entendeu? O primeiro ataque do diabo é na sua casa, de roubar a sua base, de roubar a sua estrutura. Ele só não tem o poder de tirar a unção que foi derramada na sua vida. Isso ninguém pode tirar, só Deus. Então, aquele homem, ele teve um sonho, José, ele teve um sonho. E através de um sonho, coitado, ele foi contar aquilo para o pai e para os irmãos. Para que conta, né? E o grande problema é quando você acha que o seu irmão, ele precisa saber do sonho que Deus te deu. Não precisa, quem tem que saber é você. Aí você começa a viver essa crise. Você pode ver aquele homem, como o senhor mencionou, ele foi julgado aonde? No poço. Os irmãos lá em cima comendo. E interessante, Marcelo, que vem na minha mente, eu vou te devolver a palavra. É que enquanto a pessoa achava que ele não estava com nada e que ele era um sonhador, estava tudo bem. Então, enquanto ele era um sonhador para os demais, estava tudo jóia. Mas quando a galera viu que era de Deus, aí pronto. Então é assim na tua vida. Viram que você é de Deus. Viram que você é capaz. Viram que você vai conseguir. Aí começa o problema a acontecer. Mas não tem problema. Quando tem problema, não tem problema. Porque quando tem um problema, você chama a Cristo para a tua vida, começa a ouvir a voz do Espírito Santo e começa a entrar na visão de Jesus. Então, nessa noite, entra na visão de Cristo e ele vai mudar a tua vida. Ele vai transformar, melhor dizendo, a tua história. Como ele mudou de José, ele vai mudar a tua. Mas, infelizmente eu tenho que te dizer, eu podia falar o contrário, mas infelizmente eu tenho que falar uma coisa. A crise vai vir. O tempo ruim vai vir. Você já pode estar vivendo essa crise, esse tempo ruim, mas mira Cristo. Vê qual é as oportunidades que ele está te dando em meio à crise. Rapidinho, Marcelo. Gideão viu uma oportunidade de pegar o trigo e malhar onde fazia uva. Mas ele viu uma oportunidade. Com certeza ele teve crítica. Tá ficando maluco, rapaz. Você vai pegar trigo e moer num lagar onde faz uva e os inimigos vão vir te matar. Ele falou assim, tudo bem, mas eu vou.
Quando ele teve atitude, tinha um anjo debaixo do zimbro, debaixo da árvore lá, falou: "Ô, rapaz, quanto tempo eu tô te observando e agora você está aqui, varão valoroso. Quanto tempo Deus está te olhando, mas não tem feito nada, porque falta você entrar no propósito. Falta você ter uma oportunidade em meio à crise de ouvir a voz de Deus e saber não o que o homem tem, não o que a tua mente tem, não o que teu coração tem, mas o que Deus tem para a tua vida. Amém? Outra coisa tremenda, Jacó podia meter o pé, que ele estava indo, ele estava no caminho, mas ele ouviu a voz de Deus, foi guiado pelo Espírito Santo, e para plantar, que Deus falou que ele ia plantar, ele é burro. Ele pensou que eu tenho que ter água. E eu te falo nessa noite, ó, recebe. Deus já te falou o que é. Tô certo? Você pode escrever aí. Deus te falou o que é para você fazer. Não te falou? Agora, por que você não faz? Eu sei por que você não faz. Eu não sou profeta, não. Mas eu tenho o Espírito Santo. Eu sei o que você não faz. Sabe por que você não faz? Porque você ainda não tinha entendido que a atitude, a ideia que o Espírito Santo te deu, você ainda não teve atitude. Você ainda não teve atitude. Então, hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai ter atitude. Faz essa atitude. E o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Toca na água com o bastão. Para de olhar para o inimigo. Para de olhar para a fofoca. Para de olhar para a vida dos outros. Para de olhar para o umbigo dos outros. Para de ligar para o que os outros falam. Para de olhar para aquilo que fez ou deixou de fazer. Para de olhar para o passado. Você vai ter vitória. Olha a visão de Cristo, a visão do Espírito Santo e, ó, escuta o que Deus colocou para você fazer. O que Ele colocou para você fazer é só você fazer. Se você fizer, não o que o homem manda, mas o que o Espírito Santo pede, você vai vencer na vida. Não é não, Marcelo? Só pedir, só você ouvir o que Deus te mandou fazer. Deus, ele é educado, meu amigo. Ele te pediu, poxa, faz isso. E você não faz, você está esperando os outros. Faz o que Deus te mandou. E a vitória é certa. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se quiserdes, você quer? Aleluia. Mas você está ouvindo? Você tem que querer e ouvir. Né? O camarada lá, Isaac, quis, falou comigo. Ele quis, ouviu e teve uma atitude. Você quer? Beleza. Tá ouvindo? Show. Qual a atitude que você vai tomar amanhã? Qual a atitude que você toma agora? Pensa nisso. E pode escrever no decorrer do tempo isso aqui. Esse vídeo vai estar lá, ó. Aqui no Instagram e vai estar lá também, lá na página lá, Marcelo. No YouTube lá, tá bom? Deus abençoe. Continua, Marcelo. Perfeito, é muito forte isso. Para a gente concluir naquilo que o senhor estava falando, mencionando, nós podemos ver que toda a perseguição da vida de José cada vez mais levava ele para o propósito que Deus tinha na vida dele. E, Marcelo, nós vamos ter que terminar, que daqui 4 minutinhos acaba o horário de 1 hora. Sim. Falou, meu de Deus? Aí, se você quiser, nós abrimos de novo outro aí. Perfeitamente. Vamos encerrar esse e abrir outro. Pode ser? A gente abre outro dia, né? Outro dia tá tarde, né? Vamos abrir outro dia. Não tem problema não. Encerra aí, vamos abrir outro dia. Ó, vou te dar um bate-pronto, hein? 1 minutinho pra você explicar esse negócio aí. Vai lá, hein? Eita, a glória é forte, né? Pra gente poder concluir e entender que, olha só, que todo o propósito de Deus na nossa vida sempre vai levar a gente para um sistema. Então, quando eles achavam que estava matando ele, José, cada vez eles levavam ele para o propósito de Deus. Você imagina só, para a gente entender e compreender que se aquele homem, se ele não fosse preparado, Deus de quando ele estava com o pai dele, lá ali, até o ponto de ele ser preso, até o ponto de ele ser lançado, ser humilhado, ser blasfemado, falar no mal dele, até chegar ao ponto, né, dali do rei, ter um outro sonho. E olha só como que é muito importante
Deus, ele sempre tem uma estratégia, um problema, para quê? Para trazer a revelação daquilo que ele quer na sua vida. Então, Deus, ele trouxe um sonho a Faraó. Mas olha só qual é a importância do sonho. José ele era preparado não somente para revelar o sonho através do Espírito de Deus na vida dele, mas também ele era preparado para assumir aquilo que estava preparado para ele. Quando ele revelou o sonho para Faraó, ele falou assim, ó, eu te falo, você faz assim, assim, assado, porque durante 7 anos vai ter muita fartura, mas também durante 7 anos vai ter muita miséria. Então, durante 7 anos de fartura, você arruma celeiro, guarda, porque tudo. Toca tudo. Então, além de ele revelar, ele deu o projeto para Faraó. E Faraó olha assim, aonde eu vou achar um homem como esse, com espírito de adivinhação, um espírito desse? Aonde? Esse então, homem é você, José. Então é muito importante a gente entender que todo propósito você tem que estar preparado para ele. Todo propósito, aquilo que Deus te chamou, você sempre tem que estar preparado para ele. Não somente para revelar, mas para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, Vala. É forte. Foi tudo certinho. O homem terminou na hora certa. Eu quero deixar um recado para você. Em primeiro lugar, Marcelo, Deus abençoe poderosamente a tua vida, te abençoe e te guarde. Eu agradeço a cada um de vocês que estão assistindo essa live. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Esse vídeo vai estar no Instagram aqui, vai estar no meu canal no YouTube, entendeu? Vai estar lá na minha página no Facebook, no programa Entra na Visão do YouTube, o Wendel Lameira. Então dá um pulinho lá mais tarde, acaba de olhar esse vídeo, porque a gente tem que terminar para dar gostinho de quero mais. E todas as quartas vai ter mais live do Entra na Visão, do Wendel Lameira com vocês e o nosso amigo Marcelo Costa abençoado. Crê somente, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Acredite, tempos de glória vão vir. Tempos de glória vão vir na tua vida. Algo vai acontecer na tua vida. Não importa o que os outros falam, não importa o que as pessoas dizem. O que importa é o que Deus falou com você. O que Deus tem para você. Eu te digo, Deus tem o melhor para você. Pare de pensar nas pessoas, pare de pensar nas dificuldades. Que as dificuldades venham sobre a tua vida, sobre a minha, mas que a solução, através do Espírito Santo, venha nos direcionar, nos levar, abrir a nossa visão para que a gente possa entrar e vencer em meio à crise. Pois as maiores vitórias, ela vem através do tempo de crise. Isaac, Moisés, José, Davi, Gideão. Foi falado aqui hoje 5 personagens, né, Marcelo? E eu te pergunto, você vai vencer e vai estar escrevendo aqui. Você vai caçar ou no Instagram, lá no @LameroWendel, no Marcelo Costa, Rosa, ou você vai lá no YouTube, o Wendel Lameira Entra na Visão, hashtag Entra na Visão, amém? Ou lá no programa do Wendel Lameira YouTube e entrar lá e ver esse vídeo, tá bom? A gente vai encerrar por aqui, porque está terminando. Um forte abraço, Deus abençoe sua vida, né, Marcelo? Vamos fazer, posso fazer uma oração rápida para todos eles? Rapaz, o senhor assim deve. Encerrar? Amém. Deve. Feche os seus olhos onde você se encontra. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo essa vida. Meu Pai, eu vi 11 pessoas entrando nessa live. E que nenhuma dessas pessoas iam se perder. Que cada uma delas, meu Pai, venha compartilhar esse vídeo e venha ser abençoado. E quem ele ajudar a compartilhar, venha ser abençoado a cada dia mais. E que possa ter transformação de vida nessa live, e que o seu nome venha a ser glorificado. Eu repreendo todo o mal na vida dessa pessoa, e que as escamas dos olhos dela, como caiu de Paulo, venha cair nessa noite, e ela venha viver uma vida plena, uma vida farta, e uma vida de transformação em ti, Cristo Jesus, através do Espírito Santo. É o que eu te peço nessa noite. Amém, amém, e graças a Deus. Quarta-feira tem mais. Fica ligado e nos ajude a compartilhar. Deus abençoe. Fica com Deus. Boa noite, fica na paz. Abraço, pastor Marcelo. Deus abençoe.